O telefone tocou no momento em que a água morna escorria pelos pratos. O som foi agudo, quase uma lâmina, trim-trim, cortando o silêncio cansado da minha cozinha. Levantei os olhos para a janela. Do outro lado, Lisboa respirava uma chuva miudinha, teimosa, que fazia a calçada brilhar como vidro. Daniel ainda não tinha chegado. Últimas semanas assim, reuniões tardias, bateria acabou, falamos amanhã. Uma rotina de ausências com desculpas recicladas. Atendi com as mãos molhadas. Senhora Harris? A voz tremia, profissional mas humana. Do hospital de Saint Mary's. O seu marido sofreu um acidente. Está nos cuidados intensivos. O mundo afastou-se meio passo. O prato escorregou, partiu-se no chão como um estilhaço de nós dois. O sangue apressou-se nos ouvidos, e por um segundo só ouvi o meu próprio coração, um martelo aflito batendo sem ritmo. Apesar de tudo, as discussões em voz baixa, as mensagens não respondidas, a cama metade fria, eu ainda o amava. Ou talvez amasse a ideia de nós que guardava como uma fotografia antiga, amarelada mas intacta na moldura. Peguei no casaco e nas chaves. A porta ficou mal fechada, a noite entrou comigo para a rua. A chuva mordeu-me o rosto, fina e persistente. No carro, os limpa-para-brisas lutavam contra um céu em pranto. Os faróis desenhavam asas líquidas na estrada, e as campas das igrejas tocavam uma hora indiferente. Conduzi depressa demais, a cidade passando em manchas de luz e pedra. Aguenta, Daniel. Por favor, aguenta. Repeti como um rosário, mesmo sem saber se rezava por ele ou por mim. No semáforo junto ao Tejo, uma memória levantou-se do fundo, também chovia no dia em que nos conhecemos. Ele ofereceu-me o guarda-chuva, riu quando o vento virou ao contrário, e eu pensei, é este riso que quero ouvir quando a vida for difícil. A vida foi difícil. O riso, raro. A lembrança doeu, não como faca, mas como uma costura que puxa a pele de dentro. As mensagens que eu fingia não ver voltaram como fantasmas. Jantar de equipa, hotel perto do escritório, o cheiro doce que às vezes ficava na gola do casaco dele, um perfume que não era meu. A dúvida tinha sido a minha sombra, que naquela noite, tornou-se companhia. E, mesmo assim, acelerei. Porque o amor, quando está a morrer, grita mais alto do que quando está vivo. Estacionei em frente ao Saint Mary's com um solavanco. O ar lá dentro tinha um frio de metal. Cheiro a desinfetante, passos apressados, luz branca sem piedade. O som dos monitores fazia um bip que parecia traduzir a minha ansiedade. A recepcionista perguntou o nome, a palavra marido saiu-me da boca áspera, estranha, como se fosse de outra pessoa. Ele está vivo? A minha voz quase não se ouviu. Está, disse ela, rápida. Os olhos, porém, desviaram-se para a porta dos cuidados intensivos e voltaram a mim, carregando um aviso que não entendi de imediato. Antes de entrar há algo que precisa de saber. O chão pareceu mover-se sob os meus pés. Senti a raiva subir, como água a ferver. Raiva da noite, da chuva, das mentiras que eu não tinha coragem de nomear. E, por baixo da raiva, uma decisão silenciosa, não vou quebrar aqui. A funcionária inclinou-se, a voz baixa, quase um segredo. Venha comigo. E por favor, quando chegarmos lá dentro, fique um momento atrás da cortina azul. Respirei fundo. Endireitei os ombros. Dei o primeiro passo, não só para ver Daniel, mas para atravessar, finalmente, a fronteira entre a ilusão e a verdade. A porta abre-se com um sussurro de metal. A luz escorre pelo corredor como um rio pálido. Sigo a enfermeira. E é então, já junto ao vidro dos cuidados intensivos, que a vejo estender a mão para o tecido leve, a cortina azul que separa o que sei do que temo descobrir. A enfermeira empurrou o pano com a ponta dos dedos, e a cortina azul ondulou como um mar muito quieto. Fiquei atrás dela. O tecido era tão fino que quase deixava passar o coração, o dele e o meu. Através do rasgo entre duas dobras, vi o quarto, luz branca derramada, sombras duras nos cantos, o sussurro frio do ar-condicionado.
Daniel estava deitado, pálido, o tubo transparente a subir e descer ao ritmo de um bip disciplinado. O vapor breve na máscara de oxigênio parecia um segredo que a vida soprava de volta, só por enquanto. Senti uma vontade selvagem de entrar, de agarrar-lhe a mão e dizer: eu estou aqui, eu sempre estive. Mas a enfermeira, Maria, li no crachá, inclinou-se ao meu ouvido. Por favor. Só um segundo. Confie em mim. Havia na voz dela uma pena antiga, o tipo de pena que só sente quem já viu amores naufragarem em corredores como aquele. Eu respirei. E fiquei. O cheiro encontrou-me primeiro, jasmim doce. Um perfume que eu conhecia demasiado bem para ser minha imaginação. Entrou como memória, cravou-se como prova. E então vi o contorno de uma mulher sentada à cabeceira, a mão dela a pentear o cabelo de Daniel com delicadeza ritual, como se cada gesto fosse uma oração. O meu corpo travou, o tempo também. Ela inclinou-se e sussurrou, a voz úmida. Não me deixes, por favor. Disseste que me ias contar. Disseste que íamos começar de novo. Daniel mexeu os dedos, procurou os dela. Encaixaram-se com a naturalidade de quem já se conhece no escuro. Foi só um toque, e foi tudo. O meu orgulho, o meu casamento, a minha história ouviram-se por dentro como vidro que racha, quase sem som. Eu tinha vindo correndo sob chuva e medo para salvar um homem, já atrás da cortina, vi um homem que já não era o meu. A dor veio em vagas, primeiro quente, depois fria, depois nada. Não chorei. O choro teria sido fácil, ficar de pé era mais difícil. Escolhi a dificuldade. Maria murmurou. Eu não queria que visse, mas precisava de saber. Assenti. Saber é um veneno lento que também cura. Fui bebendo. A mulher, Clara, tirou um lenço e secou as lágrimas com cuidado, como quem guarda um vestígio para mais tarde. Inclinou-se e beijou a testa de Daniel, um beijo que não pediu permissão à minha história. Levantou-se, ajeitou a mala, respirou fundo. Quando passou diante da cortina, tão perto que quase senti o calor do corpo, a fragrância de jasmim ficou suspensa no ar. Foi nesse instante que algo dentro de mim se reordenou, a humilhação transformou-se em lucidez. O que eu não disser hoje, dirá por mim amanhã a verdade que eu vou buscar. Deixei a ir ouvir os passos afastarem-se, o som a diminuir, o corredor a engolir aquela silhueta de amante que já não precisava de se esconder. Só então toquei a cortina. Afastei o tecido devagar, como se abria um ferimento para o limpar. Entrei. Daniel virou lentamente o rosto. Os olhos piscaram, confusos. Emma? Sou eu. Falei baixo, estável, como quem segura um copo até a borda sem transbordar. Sentei-me, estendi a mão, toquei a dele. Estava fria, a mesma mão que, minutos antes, tinha aquecido outra. Um detalhe cruel e pedagógico. Não houve cena. Não houve grito. Houve uma pausa longa, cheia de coisas que ainda não tinham nome. Eu vi a culpa passar nos olhos dele como nuvem ligeira, talvez vi, talvez quis ver. Ajustei o cobertor, alisei-lhe o cabelo, as mesmas tarefas de sempre com uma intenção diferente. Não era cuidar para manter o nós, era cuidar para me despedir da ilusão. A enfermeira ficou à porta, sem nos interromper, presença discreta e firme. Eu agradeci com um olhar. E nesse olhar prometi a mim mesma duas coisas: não farei justiça com o fogo da raiva, farei justiça com a luz da verdade. A luz costuma doer mais, mas mostra o caminho. Quando a noite assentou nos vidros, levantei-me. Descansa, disse, e surpreendeu-me ouvir ternura verdadeira na minha voz. Ternura não é perdão, já é apenas a última educação da dor. Saí do quarto com a cortina a fechar-se atrás de mim, suave como uma página virada. O corredor recebeu-me com o seu frio de sempre. Maria aproximou-se. Precisa de alguma coisa? Preciso de respostas, respondi. E vou encontrá-las. Olhei uma última vez para o pano azul, ainda a ondular levemente, e senti que aquela fronteira tinha mudado de lugar, já não separava eu e ele, separava o antes e o depois.
e endireitei as costas. O coração, que até ali batia para sobreviver, começou a bater para entender. E foi assim, com o jasmim ainda a arder na garganta, que dei o primeiro passo em direção ao silêncio que investiga, o silêncio que abre e-mails, que descobre reservas de hotel, que liga pistas como quem cose uma ferida. A noite lá fora não abrandou, aqui dentro, eu também não. Entre o que vi e o que ainda não sei, nasce um espaço novo, o lugar onde o silêncio deixa de ser medo e se torna método. E é para lá que vou agora, entre o silêncio e a verdade. O dia seguinte começou com a mesma luz clínica a cortar as pálpebras. Eu cheguei cedo, antes do turno mudar, com um café morno na mão e uma calma que eu não reconhecia em mim. A calmia não é paz, já é disciplina. Sentei-me ao lado de Daniel, ajeitei o lençol, troquei o copo de água. Maria, a enfermeira, passou e deixou um aceno breve, havia respeito no gesto dela, como se dissesse: eu vi o que você escolheu ontem, e isso não é pouco. Aos poucos, o corredor foi ganhando passos e vozes. Ao fim da manhã, a porta abriu-se e o jasmim anunciou a entrada antes do corpo. Clara trouxe um ramo de flores e um sorriso humilde demais para ser inocente. Eu levantei-me. Assuntos do escritório, disse Daniel, com uma polidez de estranho. Eu sorri de volta, um sorriso fino como lâmina. Claro. O escritório primeiro. Saí e encostei-me ao vidro do lado de fora. Lá dentro, a sombra dela inclinou-se, a dele respondeu com a cabeça. O monitor manteve o bip igual, como se a fidelidade fosse uma questão que a máquina não reconhecia. Mais tarde, o médico apareceu com uma prancheta. Precisamos da assinatura de um familiar para o procedimento de hoje. Olhei para Daniel. Um segundo apenas, mas suficiente para aprender outra lição. Ele não me olhou. Procurou Clara com os olhos, um pedido de abrigo que não tinha o meu nome. Senti a vergonha chegar, violenta, e depois, como onda que recua, deixou uma praia limpa. Tantas vezes desejei uma prova, agora que a tinha, percebi que provas doem menos do que suposições. Assinei. A mão não tremeu. À tarde, quando o movimento do hospital acalmou, desci ao andar de baixo com a mochila dele. No fundo, o portátil. Sentei-me na sala de espera vazia, o ar-condicionado a soprar um frio burocrático. Liguei o computador. A senha era a mesma de sempre, uma data nossa. Por segundos, senti pena daquele descuido. Ele acreditava que eu nunca abriria a porta que ele me deixou entreaberta durante meses. O e-mail estava cheio de pastas domésticas, relatórios, convites. No meio, mensagens marcadas com estrela. Abri a primeira, Algarve, confirmação de reserva. 2 camas de casal, vista-mar, check-in de sexta-segunda. Abaixo, uma fotografia, taças de vinho no parapeito da varanda, o reflexo de 2 pessoas no vidro, não se viam rostos, mas os contornos eram o bastante. Abri outra, Porto, fim de semana de equipa. Faturas de restaurante para 2, hora tardia, sobremesas partilhadas. O cursor ficou suspenso sobre um e-mail sem assunto. Cliquei. Meu amor, diz-lhe. Quanto mais esperas, mais me perdes. Nós merecemos ser felizes à luz do dia. O meu estômago apertou. Não pela palavra amor, essa já era um eco, mas por à luz do dia. Era isso que eu tinha decidido ontem, no fim, tudo precisa de luz. Passei a copiar, guardar, capturar. Imagens, horários, comprovantes, conversas. Cada ficheiro com um nome claro, datas organizadas como um calendário que finalmente confessa. Não eram troféus de vingança, que eram ferramentas de verdade. O silêncio deixou de ser uma concha para ser uma caixa de ferramentas. Maria apareceu na porta, discreta. Quero um chá. Quero só terminar isto, respondi, sem disfarçar. É a parte doer para poder sarar. Ela assentiu, não perguntou nada. Quem trabalha com dor sabe quando o enredo pede espaço. Voltei ao quarto ao entardecer. Clara já tinha ido. Daniel dormia leve, a respiração a fazer um desenho irregular no plástico da máscara.
Sentei-me e fiquei a observá-lo como quem observa uma casa que um dia foi sua e agora pertence a outra família. Os móveis ainda estão lá, mas as fotografias da parede já não são nossas. Amanhã começa a tua fisioterapia, disse-lhe, sem saber se ouvia. A minha começou hoje. Não era metáfora. Eu sentia músculos novos a nascerem no lugar onde antes só havia espera. Antes de sair, passei pela janela e olhei o pátio do hospital. A chuva tinha parado, no chão, poças refletiam um céu cansado. Lembrei-me da primeira noite em que eu aceitei uma desculpa improvável e decidi acreditar nela para salvar o que eu chamava de nós. Hoje, escolhi salvar eu, não contra ele, mas longe dele. No corredor, encontrei Maria a fechar um armário. Vou precisar de imprimir algumas coisas amanhã, disse, direta. Há uma sala no segundo piso. Diga o meu nome. Obrigada. Não me agradeça por isto, ela sorriu de leve. Agradeça a si mesma por ter ficado de pé. Guardei o portátil. Enquanto caminhava para a saída, alinhei um plano simples, frio, necessário. Não berrar, não implorar, não negociar migalhas. Mostrar. Ao homem que me prometeu lealdade. À mulher que levou o que eu não dei. E, sobretudo, a mim mesma, que merecia ver a minha vida sem filtros. A noite cheirava a asfalto limpo quando empurrei a porta da rua. Lisboa brilhava de novo, lavada. No ecrã do telemóvel, uma notificação piscou. Reunião, sede da empresa, segunda-feira. Sorri pela primeira vez em dias. Não era felicidade, era foco. Voltei a casa e alinhei os ficheiros numa pasta com um nome que só eu entendia, Luz do Dia. Segunda-feira, vou levá-la comigo. Não para discutir amor, amor não se discute, prova-se. Vou discutir factos. E, do outro lado da mesa, quando todas as máscaras estiverem no lugar, eu própria vou acender o projetor. O jogo das máscaras vai começar. Segunda-feira cheirava a papel recém-impresso e a café em termos. O átrio da sede devolvia ecos que faziam as frases parecerem maiores do que eram. Eu cheguei com antecedência e pedi a sala de reuniões do quarto piso. Vidro por todo lado, mesa longa, um projetor preso ao teto como um olho aberto. Coloquei a pasta Luz do Dia em cima da mesa, alinhei os cabos, testei a imagem, uma parede branca, pronta para dizer aquilo que ninguém queria ouvir. Daniel entrou primeiro, ainda pálido do hospital, o nó da gravata demasiado apertado para o ar que lhe sobrava. Podíamos falar disto em casa, disse, baixo, como quem tenta abafar um incêndio com um guardanapo. Em casa nós deixamos de falar há muito tempo, respondi, sem aumentar a voz. A porta abriu-se de novo. Sr. Alden atravessou o limiar com a contenção de quem está habituado a decidir destinos com meia dúzia de palavras. CEO, sóbrio, um silêncio caro. Atrás dele, a diretora de RH, pasta na mão, e um assessor jurídico que não sorria por profissão. Por último, Clara, o perfume anunciou há um segundo antes dos sapatos. O olhar dela procurou a cumplicidade de Daniel e encontrou apenas o desconforto dele. Cada um trouxe a sua máscara, e eu trouxe luz. Agradeço terem vindo, comecei. Hoje não trago versões. Trago factos. Liguei o projetor. O feixe de luz cortou a sala. A primeira imagem surgiu no ecrã, reserva no Algarve, 2 nomes no check-in, datas que encaixavam nos fins de semana de equipa. Depois, faturas em restaurantes do Porto, horários tardios, assinatura do cartão corporativo. Em seguida, capturas de ecrã, mensagens, meu amor, diz-lhe, à luz do dia. Ninguém respirava alto. O som do projetor, um zumbido constante, tornou-se banda sonora de um teatro sem cortinas. Isto pode ser mal entendido, tentou Daniel, voz áspera. Uma sequência de mal-entendidos com a mesma pessoa, em 3 cidades e 6 meses? Perguntei. Ou uma escolha repetida? Clara apertou os dedos, as unhas invisíveis na palma. Começou, e calou-se. O olhar do Sr. Alden pousou nela com a frieza de quem mede a queda antes de empurrar.
Senhora Clara, disse, cada sílaba uma linha reta, tem algo a declarar antes de formalizarmos o processo interno? Ela levantou o queixo, um orgulho miúdo a pedir palco. Isto não começou por capricho. Nós. Devolvi. Nós é uma palavra cara quando se paga com a vida dos outros. Projetei a última imagem, um e-mail sem assunto, apenas a frase, merecemos ser felizes à luz do dia. Deixei-a ficar grande, a ocupar a parede inteira. Ninguém respondeu. O silêncio, quando carrega a prova, tem peso de sentença. A diretora de RH pigarreou. De acordo com a política da empresa, relações hierárquicas não declaradas configuram falta grave, sobretudo com o uso de recursos corporativos. O assessor completou, sem cerimônia. Será instaurada investigação imediata. A colaboradora fica suspensa preventivamente. O senhor Daniel, afastado de funções sensíveis até conclusão do processo. Daniel virou-se para mim com uma mistura de raiva e pedido. Era preciso isto? Humilhar-me aqui? Sorri de leve. Não havia vitória na minha expressão, já havia medida. Não. Era preciso ver. Eu vi o que precisava para seguir em frente. O resto é entre vocês e o código da empresa. Clara deu um passo na minha direção, como se as palavras pudessem remendar o que o tempo rasgou. Você ganhou. Ninguém ganha quando a verdade chega atrasada, respondi. Eu só deixei de perder. Alden fechou a pasta com um estalo seco que soou a ponto final. A reunião termina aqui. A partir de agora, tudo corre por via formal. Ele saiu primeiro, a RH e o jurídico atrás, levando com eles o rumor de um prédio que se atualiza. Ficamos os três. Recolhi o cabo do projetor com a delicadeza de quem desfaz um altar depois da missa. Guardei a pen, fechei a pasta luz do dia. Passei por Daniel. Por um instante, pensei no homem do guarda-chuva virado do avesso, no riso que eu quis para quando a vida fosse difícil. Depois, pensei em mim, na mulher que aprendeu a falar baixo e a mostrar alto. Desejo-te recuperação, disse, sincera e inteira. A mim, desejo liberdade. Peguei na única coisa que trouxe de casa além da pasta, o frasco de Sweet Jasmine. Segurei-o na mão e senti a ironia aquecer o vidro. Não o parti, não precisava. Partir é barulho. Sair é decisão. Atravessei o átrio sem olhar para trás. Do lado de fora, o vento tinha varrido o céu. O prédio espelhava uma Lisboa limpa, como se a cidade me devolvesse um rosto sem maquilhagem. O telemóvel vibrou. Mensagem de Maria, a enfermeira, se precisar de conversar, chá às 6. Respondi com um coração pequeno, discreto, como a coragem que se cultiva todos os dias. Enquanto caminhava, senti o peso antigo a levantar do peito, não como milagre, mas como consequência. A verdade não salva amores, salva pessoas. E eu, pela primeira vez em muito tempo, sentia-me salva de mim mesma, daquela versão que aceitava migalhas, que esperava explicações. Agora eu tinha luz e um caminho. No fim da rua, o cheiro a sal veio com a brisa. Pensei no mar, na casa pequena que talvez viesse a ser minha, numa mesa simples com flores baratas e silêncio bom. O ruído dos projetores ficou para trás, já à frente, só o som largo do mundo. E é para lá que sigo agora, quando a poeira assentar, o silêncio depois da tempestade. 6 meses depois, a cidade já não tinha o meu nome escrito nas paredes. Troquei-o pelo mar. A casa nova era pequena, encostada à costa, paredes brancas, janelas que aprendiam a linguagem do vento, uma varanda magra onde o sal se acumulava como açúcar esquecido. Cascais, alguns diriam Nazaré, ensinou-me a medir o tempo pelas marés. A vazante levava o ruído antigo, a enchente trazia uma paz que eu ainda não sabia usar. As manhãs começaram a ter um ritual, água a ferver, chá de Lúcia Lima, caderno aberto. Escrevia sem censura, não sobre Daniel, mas sobre mim, sobre a mulher que descobri no intervalo entre a raiva e a lucidez. A papelada do divórcio ficou arquivada numa caixa clara, assinado, encerrado, devolvido ao remetente.
Quando o telemóvel piscava com chamadas não atendidas, eu deixava o toque morrer como uma onda curta. Culpa não é música de fundo, é interferência. O silêncio que restava era meu. Havia dias em que a memória chegava de mansinho, com cheiro a jasmim doce. Eu respirava fundo e abria as janelas. Deixava o perfume bater na parede do sal e desvanecer-se, como quem descobre um antídoto simples, ar e tempo. Maria aparecia às tardes com um bolo seco e um sorriso que sabia ficar à porta daquilo que não precisava de palavras. Como está hoje? Mais de pé do que ontem, respondia. E era verdade. Ela falava-me de turnos, de pacientes que melhoravam, de outros que aprendiam a despedir-se. Sem moral, sem receituário. Só presença. A presença é um tipo de cura que não arde. Ao fim de uma semana particularmente clara, o telefone tocou com um timbre conhecido. O hospital. O meu corpo reconheceu antes do meu pensamento. Atendi. Do outro lado, uma voz que já sabia de mim. Senhora Harris, desculpe incomodar. A Clara deu entrada. Esgotamento. Está muito calada. O chão não fugiu debaixo dos pés. O passado não voltou a morder-me. Apenas senti um fio frio na nuca, uma compaixão que não pedia licença à história. Agradeci a informação, desliguei, fiquei um tempo com o aparelho na mão, como se pesasse. Depois, vesti o casaco e saí. No hospital, o corredor tinha o mesmo brilho de sempre, mas eu já não tinha medo do reflexo. Passei pela recepção, cumprimentei de cabeça. Do lado de lá do vidro, ela estava deitada, a pele sem maquilhagem, os olhos cavados como poços. Clara não tinha jasmim naquele dia, tinha silêncio. O monitor repetia um bip tranquilo, irônico, pensei, tantas coisas em nós ficaram taquicárdicas e o aparelho nem se apercebeu. Não entrei. Encostei a testa ao frio do vidro e deixei que fosse janela e barreira. Ela levantou os olhos, demorou um segundo a reconhecer a minha presença. Quando reconheceu, não se mexeu. Só piscou, um gesto pequeno, humano. Eu falei baixo, sem que os lábios precisassem de formar palavras grandes. Ninguém ganha nisto, Clara. Ela inspirou, um som quase imperceptível. Eu achei que ia ser feliz. Eu também, respondi. E naquele eu também cabia tudo, a miopia, a pressa, o preço de chamar amor ao que era apenas vertigem. Sinto muito, disse ela por fim, uma desculpa sem teatro, pobre inteira. Eu sei. Não havia bilhete de absolvição na minha voz. Havia uma constatação, algumas culpas não se pagam, largam-se. E largar não é esquecer, é não carregar. Saí do hospital leve como quem devolve uma chave. Maria esperava-me no átrio com 2 cafés de máquina, ruins e necessários. Não precisava ter vindo, disse ela. Precisei para descobrir que já não dói onde doía, respondi. Agora dói noutro sítio. Dói como músculo depois do treino. Sinal de que está a crescer. Ela riu com ternura. Então está pronta. Para quê? Para devolver o que ficou. Olhei-a sem entender e, de repente, soube, o frasco. O pequeno vidro de Sweet Jasmine que eu não partirá no dia da reunião. Tê-lo guardado não foi fraqueza, foi método. Precisava de um fim que não fosse ruído. Voltei a casa com pressa de ritual. Peguei no frasco da gaveta, o líquido dourado ainda intacto, a memória bem conservada, e segurei-o sem raiva. Não era um objeto maldito, já era um capítulo. E capítulos não se queimam, e viram-se. A hora azul, quando o céu hesita entre ficar e escurecer, desci a praia. A água vinha mansa, desenhava rendas na areia. Sentei-me a poucos metros do avanço das ondas. O vidro pesava o suficiente para dizer que existiu, leve o bastante para caber na mão que agora aprendeu a não tremer. Havia gaivotas, crianças ao longe, um violão tímido numa varanda. O mundo continuava, e eu, também. Coloquei o frasco junto ao coração por um segundo, não como saudade, mas como medição final.
Senti o batimento firme. Estou aqui. Estou, apesar de. Estou, por causa de. A coragem não substitui a dor, acomoda-a num lugar de onde ela já não dirige a casa. Levantei-me. A maré subia com uma paciência que as pessoas raramente têm. Pensei em Daniel, na sua voz que agora só chegava em mensagens que eu já não abria. Pensei em Clara, na cama branca, a descobrir a mesma geografia que eu percorri: culpa, negação, raiva, negociação, aceitação, e o degrau secreto que vem depois: reconstrução. Pensei em mim, na mulher do começo e na de agora, duas pessoas diferentes a viverem no mesmo corpo, finalmente apresentadas. Obrigada por ter ficado, disse ao mar, e ao meu corpo, e à parte de mim que não desistiu quando seria tão fácil. O vento devolveu-me a frase desfeita em sal. Fechei a mão em torno do frasco. Senti o frio do vidro e o morno da pele. Caminhei até onde a água lambia os tornozelos e deixei que a espuma me reconhecesse. Chegou a hora de fechar um círculo não com um grito, mas com um gesto. E é esse gesto que vem agora, diante do horizonte que me chama pelo nome novo: o mar leva tudo. A hora azul derramava-se sobre a praia como um segredo que só o vento entende. Desci descalça, o casaco fechado até ao queixo, o frasco de sweet jasmine na mão, não arma, não lembrança envenenada, apenas um objeto que aguardou o seu destino com a paciência das coisas silenciosas. A maré avançava devagar, disciplinada, como se repetisse uma lição antiga: tudo chega, tudo parte. Sentei-me onde a areia era ainda firme. Fechei os olhos. O som das ondas trouxe de volta outros sons: o trim-trim do telefone naquele primeiro prato partido, o bip dos monitores que não sabiam medir traições, a respiração de Daniel atrás de um vidro, a minha própria respiração quando aprendi que sobreviver também é um verbo calmo. Abri os olhos. O céu mudava de cor como quem vira página. O telemóvel vibrou no bolso, um voice-mail. Toquei para ouvir. Emma, a voz de Daniel vinha baixa, quase sopro. Queria dizer-te que lamento. Que. Parei a reprodução antes da palavra seguinte. O pedido de perdão pode ser honesto e, ainda assim, chegar tarde demais. Fiquei um momento com o aparelho na mão, sentindo seu peso ridículo. Depois, desliguei. Não apaguei a mensagem. Aprendi que apagar não é a única forma de ir embora, às vezes, é só deixar ficar sem voltar a abrir. Ergui o frasco contra a luz difusa. O líquido dourado acendeu-se por dentro como um pôr do sol engarrafado. Encostei-o ao externo, senti o batimento. Lembrei-me de tudo o que pensei que o amor fosse: salvação, muralha, casa, e de tudo o que aprendi que ele não pode ser: desculpa, prisão, esconderijo. O vidro estava frio. A minha pele, morna. Ali, entre os dois, houve um acordo: eu fico. Obrigada por me teres ensinado a amar-me o suficiente para te deixar ir, disse, e a minha voz não tremeu. Não era um recado para Daniel, era um juramento para mim. Avancei até a água cobrir os tornozelos. O mar mordeu com gentileza, uma mordida limpa, sem maldade. As ondas respiravam em ciclos largos, como um coração que nunca se cansa, o oposto dos aparelhos que um dia me aterraram. Inspirei com elas, expirei com elas, até sentir os ombros descerem, a mandíbula afrouxar, a espinha alongar-se numa postura que eu não conhecia desde antes da mentira. Olhei o horizonte, uma linha exata entre o que dói e o que vem. O frasco pesou pela última vez. E então percebi: o gesto não era sobre castigo, era sobre devolução. Devolver ao mundo aquilo que já não me cabe. Abri a mão. O frasco partiu num arco simples e verdadeiro. Não houve grito, não houve cerimônia. Apenas o brilho breve do vidro a apanhar a última luz e o som claro de um bloco quando tocou a água, som pequeno para um capítulo imenso. A corrente recebeu-o sem perguntas e, em poucos segundos, já não era meu. O jasmim doce misturou-se com o sal e, pela primeira vez, o cheiro não me perseguiu, dissolveu-se. Fiquei de pé, em silêncio, a escutar a praia que regressava ao seu próprio ritmo. Dentro de mim, um eco respondeu: o silêncio agora não é vácuo, é espaço.
Espaço para convites improváveis, para uma mesa posta só para mim sem parecer falta, para conversas com Maria às terças, para escolher flores baratas que não competem com ninguém, para rir de novo sem o medo de desagradar a um fantasma. O telemóvel voltou a vibrar, uma notificação neutra, banal. Amanhã, renovar contrato da casa. Sorri. É isto que vem depois do épico, o administrativo da liberdade. Assinei com os olhos, por dentro. Quando a água recuou, deixou uma renda de espuma aos meus pés. Escrevi com o dedo na areia, rápido, antes que o mar voltasse: estou aqui. A onda seguinte leu a frase e levou-a, não por maldade, mas por natureza. E, ainda assim, a certeza ficou gravada noutro lugar que a maré não alcança. Voltei pelo areal devagar. Na mão livre, uma leveza nova, não leve como quem esquece, mas como quem integra. A cicatriz não sumiu e encontrou endereço. A dor não se mudou, paga renda baixa e não manda em nada. E eu não sou a mulher que entrou a correr no hospital para salvar um homem. Sou a mulher que saiu devagar de uma história para salvar a sua. Ao chegar ao passadiço, olhei uma última vez para o mar. O mundo parecia maior porque, pela primeira vez em muito tempo, eu cabia inteira nele. Levei a mão ao peito e senti um compasso certo, sem máquina, sem aval externo. O vento trouxe um sussurro que reconheci. Não era o jasmim, era a brisa. Amanhã, o sol vai entrar pela janela branca da casa nova, o chá vai ferver, a caneta vai escrever o que ainda não sei, e eu vou abrir a porta sem receio. Porque quando o mar leva tudo o que não é teu, o que fica, finalmente, és tu.